Então eu convido aqui um mestre da língua portuguesa, professor Antônio, para falar desse assunto que é importante para quem fala em público. Correção gramatical, língua portuguesa. Tem erros que é da própria coloquialidade, da própria oralidade, se perdoa, mas tem uns que já não se perdoa. Na escrita nem pensar. Agora na oratória uns se perdoam, mas outros erros não se perdoam. Nós vem, falando em público, não dá, acabou seu discurso, se retira, as pessoas vão embora. As pessoas não querem nem saber. Então, com os senhores, eu peço uma salva de palmas, professor Antônio Gomes. Segundo Olavo Bilac, a língua portuguesa é a última flor do laço inculta e bela. Ele falou que no laço ainda agora, então Olavo já diz isso no seu soneto, a língua portuguesa. E aproveitando um gancho aqui do que o Dr. Sandro estava falando, todas as ações humanas, elas se convertem em parábolas. Tudo começa devagarinho, subindo até chegar na sua conclusão. Se for sempre dessa forma, fica mais fácil, porque quando chega no ápice, é o momento que a gente já tem um pouco mais de domínio daquilo que está fazendo, fica mais fácil chegar no nosso objetivo. Podemos ter diversas qualidades na hora de falar em público, mas realmente se faltar um pouco da gramática ou se faltar muito, é sujeito de aquilo mesmo de pouco contra a fala de quem está dirigindo ao público. Foi falado da produção, do som, tudo mais. Está circulando na mídia, nas redes sociais, um vídeo do presidente Temer, da fala que ele fez na ONU, onde ele disse que o Brasil vem crescendo com a força da diversidade, porque nós cremos na força do diálogo. Ele disse diálogo, mas foi não tão mal pronunciado que ficou no ar diálogo. Vocês não sabem. E o povo quer uma pequena chave para criticar, então está lá a crítica que ele disse que nós temos no diabo. E nós não cremos no diabo, nós temos em Deus. Mas não estou aqui para falar exatamente de Deus. Estou para falar sobre um pouquinho da gramática. Separei aqui alguns itens que são importantes e oportunos num momento como este, para trabalhar com todos os senhores. Eu quero que passe o primeiro slide, por gentileza, citando que Diliano, para abrir esse momento, né? Já foi falado dele aqui pelo Dr. Sanderson, que ele começa dizendo que ninguém, pois, desdene os princípios da gramática como de pouco valor, não porque seja coisa difícil distinguir consoantes de vogais, bem como dividi-las em semivogais e mudas, mas porque, ao penetrar, por assim dizer, no interior desse santuário, ela revelará muitas sutilezas que poderão não só aguçar a inteligência das crianças, como também propiciar uma erudição e um saber de grande profundidade. Ou seja, ele já parte dizendo a gramática é algo fundamental e necessário, não só para crianças, mas também para adultos. E eu diria até, principalmente para adultos. Quando a gente começa a se preparar, começa a ver que os livros realmente são fontes inesgotáveis de conhecimento. E para falar escrevendo ou mesmo em público, ter domínio de palavras, ter dicionários, ter gramáticas, consultar é sempre importante. Quando se escreve, ainda se tem o tempo para ir lá corrigir, trocar uma palavra, modificar, mas quando se fala em público não se tem mais esse tempo. Falou, já está falando. Avancemos um pouquinho. Pode passar o próximo slide. Então, neste livro aqui, Vanessa Freitas, Como Falar em Público, ela diz o seguinte: espera-se que o orador não cometa erros que comprometam sua imagem, pois por mais que você conheça profundamente o tema tratado, se disser que há menos informações, a sua credibilidade será questionada. E não tenha dúvida disso. Uma pessoa que está falando ao público e diz de repente menos pessoas, menos informações, essa simples palavra ela já vai colocar em xeque a credibilidade de quem está falando, por mais que a pessoa tenha domínio daquilo que ele está dizendo, por mais que ele conheça, que você sinta que realmente tem domínio, mas essa simples palavra pode botar em xeque, ser questionada, porque nós sabemos que ou são mais ou são menos. O contrário de mais é menos, e menos sequer existe. Avança um pouquinho, por gentileza.
Erros muito comuns na fala das pessoas no dia a dia, por exemplo, uma construção como essa. Ele pediu para mim verificar uma oportunidade de trabalho. Nós sabemos que o mim não faz, quem faz é o eu. E o verbo, sempre que ele vem no infinitivo após esse pronome, nunca vai ser mim, vai ser sempre eu. Para eu falar, para eu fazer, para eu comer, para eu pedir, e nunca mim. Mim não faz, portanto, não pode ser sujeito. Antes do verbo no infinitivo, usa-se sempre o eu, para eu fazer, para eu falar, como já disse. Uma pequena variação na pronúncia que também pode tornar feia a fala de quem está falando em público é ter a palavra esteja, trocar por esteja, assim como seja por seja. É pequena a modificação, mas depois encontra o morador. É preciso que a documentação esteja, olha, pronta até sexta-feira. Esteja, ou seja, as formas corretas são seja e esteja, portanto nunca use seja, nem muito menos esteja. Avancemos. Faz e fazem, essas duas palavras existem, são corretas, mas depende do contexto. Por exemplo, não interessa se é uma semana, 2 semanas, 10 anos. Nesse caso, a palavra, o verbo fazer, ele vai estar se referindo a tempo. Sempre que exprimir tempo, ele é impessoal. Quando ele é impessoal, ele não se flexiona. Faz 10 anos, faz 2 dias, faz 2 horas, nunca fazem. Mas as pessoas querendo falar bonito muitas vezes, como a palavra seguinte está representando plural, ou vezes, ou muitas coisas, flexiona e erra inocentemente. Então, nunca fazem 2 semanas, sempre faz 2 semanas. É um caso semelhante com o verbo haver. Houve e houveram. Eu vou até dizer assim pelo momento, houveram, tira de cena. Por mais que tenha 10, 20, 30 coisas, sempre houve. Nunca houveram 2 reuniões, nunca houveram 2 pessoas, sempre houve 2 situações. Houve muitas pessoas pedindo informações nesse sábado, nunca houveram. Tá? Então, quando o verbo haver significa existir, ele é invariável, mantenha sempre o singular. E aí vale o tempo que ele tiver, não interessa. O mais importante é essa informação. Avancemos. Mesmos e mesmo e mesmos. Então, quando equivale a próprio, a palavra mesmo ela é variável. Então, ela pode ser dita, os funcionários mesmos solicitaram a divulgação das atividades. Ela mesma, porque ela própria arrumou a sala. Eles mesmos reclamaram. Com o advérbio, é um pouquinho diferente. Aí já significa até, também, de fato, exatamente. E nesse caso, ele é, sim, invariável. Mesmo as amigas, ou então, foi mesmo uma boa notícia. Por mais que notícia seja feminino, ele mantém-se invariável. Proibido e proibida. As duas palavras existem e depende muito do contexto que nós aplicamos. Vejamos aqui. Tem o determinante e tem sem determinante. É proibido entrada de animais. Não tem determinante. É proibida a entrada de animais. Só a presença desse determinante, desse artigo a, isso já determina se você vai usar proibida ou proibido. É permitido, é um caso semelhante, é permitido venda de bebidas, sem determinante. É permitida a venda de bebidas, com determinante. Então, é proibido, assim como as expressões é preciso, é necessário, é bom, é permitido, é invariável quando o sujeito não é determinado por um artigo ou por certos pronomes. Avancemos. Onde e aonde. As duas palavras também existem e podem ser aplicadas a depender do contexto. Bem simples, bem simples. Se você esquecer, lembra do molejo. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Diga onde você... Deu molejo? Era bem comum dizer essa frase aí, mas mesmo quem cantava, às vezes na prova, errava. Onde e aonde indicam lugar. Entretanto, não podem ser utilizados no mesmo contexto, pois indicam, respectivamente, localização e movimento. Por exemplo, onde está meu livro? Qual é o local que ele está? Qual é a localização que está? Onde está? Aonde você irá depois do workshop? Já é movimento. E aí a frase que eu falei ainda há pouco. Então é muito simples. Uma está fixa e outra está em movimento. Vamos lá? Aceitou e aceitaram. Nesse caso aí nós estamos falando do verbo que abre ali depois do sujeito. Quando ele é simples, tudo bem. O gerente aceitou
o gerente falou, o homem disse. Quando o sujeito é simples, pouca dificuldade se tem. Quando o sujeito é composto, é que tem um pouco mais de dificuldade, né? Quando divide o sujeito do predicado. Então vamos lá. O gerente e o supervisor jamais vai ser aceitor. Mas, às vezes falando, perde um pouco do raciocínio. O gerente, o supervisor e o funcionário aceitou já o que nós propusemos. Mais de um verbo flexiona-se no plural, né? Então, quem aceitou? O gerente e o supervisor. Faz a pergunta para o verbo, já encontra o sujeito que é composto. Sendo sujeito composto, o verbo necessariamente precisa estar no plural. Uma outra dificuldade é quando o verbo vem antes da frase. Se você dissesse assim, por exemplo, chegou o Sanderson e o Antônio. É muito comum quando esse verbo vem na frente, a pessoa esquecer que lá vai ter duas pessoas e não flexionar para o plural, usar o singular. Mas na verdade, mudou a posição, mas não muda, é a mesma coisa. Chegaram o Sanderson e o Antônio. Quem chegou, o Antônio e o Sanderson chegaram. É a mesma coisa. Então, o verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Sujeito simples, verbo no singular. Sujeito composto, verbo no plural, né? O exemplo que eu já dei agora há pouquinho do papai, do Antônio Santos, trocando papai e mamãe. Pode avançar. De maior e de menor. Isso quando era menino, nós falávamos assim em casa. É de maior e de menor. Sempre. Na escola que nós detectamos que não é assim. Ou é maior ou é maior de. Ou é menor ou é menor de. Né? As formas de maior e de menor são incorretas. Portanto, devemos dizer maior ou maior de idade. Menor ou menor de idade. Aí o menos, que eu já falei um pouquinho lá na abertura, um pouquinho dessa palavra, eu disse que ela nem existe, né? O menos, se você for olhar, ela vai aparecer menos com o nome próprio. O grande patriarca de Constantinopla. Menos de Constantinopla. É uma pessoa, mas enquanto palavra, enquanto um pronome usado na língua portuguesa, não tem como aceitar. Algo é mais ou menos, nunca menos, por mais que seja feminino, plural. Avança. Meio e meia também são palavras que as pessoas confundem muito. Por exemplo, comi meio pão. Então, quando é masculino, fica fácil. Meio pão. Quando ele se refere à condição da pessoa, ele não está falando de quantidade. A palavra meio só é variável quando significa metade. Então, comi meio pão e meia banana. Então, meio, meia. Mas, quando significar um pouco, deve ficar sempre no masculino e no plural. Por exemplo, ela ficou meio cansada. Ela ficou meio agitada e nunca meia. Mas é muito comum você ouvir alguém falar, só porque é feminino, também tornar a palavra no feminino, no gênero feminino. Situação idêntica com a grama e o grama, quando significa peso, nós já sabemos, sempre vai ser masculino. Quanto custa o grama do ouro? Agora, quando se trata de capim, de relva, é a grama. Mas no caso do peso da medida, vai ser sempre o masculino. O grama, porque é o quilo, a medida que nós conhecemos mais comumente. Avança um pouquinho mais. Não corra risco de vida. Em momento algum nós estamos correndo risco de vida. Em todos os instantes nós estamos correndo risco de morte. Especialmente depois do acidente. Nós já estamos vivos, né? Depois do acidente, nós não corremos risco de ficar vivo, não, é risco de morrer, né? Então, é sempre, a palavra mais correta é risco de morte. Agora, corre risco de perder a vida. Mas se não quiser abreviar, fulano sofreu um acidente, está correndo risco de morte. Uma outra palavra, um outro termo muito comum, permita que eu faça uma colocação do que você está falando. Colocar é algo que significa pôr em determinado lugar. Então é melhor dizer, permita que eu faça uma observação, permita que eu faça uma contribuição, uma proposta, um comentário, do que dizer mesmo uma colocação. Pode avançar um pouquinho. Beneficente e beneficente, né? Esse workshop também é beneficente. Mas como a palavra beneficente ela deriva de benefício, a maioria das pessoas pensa que falar beneficente é errado, hein? Capricha, né? Beneficiente. E não é. Na verdade, a palavra é de benefício, mas o correto é beneficente, né? Vamos realizar uma festa beneficente. O de encontro e ao encontro é muito comum a gente ver os oradores tropeçando nessa construção. Tudo que vai de encontro a, bate de frente, não combina, não concorda.
tudo que vai ao encontro dele concorda direitinho. Então, exemplo aqui, o carro foi de encontro ao poste, então bateu em frente. E esse workshop vem ao encontro dos nossos objetivos. Sempre que bate de frente, que não concorda, que há um distanciamento, se eu disser, alguém está falando, olha, o seu comentário vem de encontro ao que eu penso, é porque nós não combinamos. Agora, o que você está falando vem ao encontro do que eu penso, é porque nós estamos de comum acordo. As duas formas estão corretas, de acordo com o contexto que elas forem aplicadas. Cuidado ao usar o particípio, esse aí também é muito comum, as pessoas, até acadêmicos, usarem errado quando escrevem, quando falam, de alguns verbos, por exemplo. Esses verbos do particípio, os verbos que são irregulares, eles apresentam mais de uma forma. Eu deixei aqui algumas coisas. Primeira conjugação, verbo terminado em A. Aceitar, pode ser aceito ou aceitado. Entregar, entregado ou entregue. Expressar, expressado, expresso. Alguns. Na segunda conjugação, acender, pode ser acendido ou aceso. Benzer, benzido ou bento. Na terceira conjugação, emergir, pode ser emergido ou emerso. Imprimir, imprimido ou impresso. Mas tem verbos que eles não permitem outra forma, é uma só. E esses 4 aqui são os principais dessa família, do particípio. Eu tinha chego, isso atrofia a fala de quem está falando, de quem está ouvindo, então assusta. Eu tinha compro, eu tinha penso, eu tinha trago. Essas palavras, chego, trago, compro, penso, elas existem no presente indicativo. Eu trago, eu chego, eu compro, eu penso. No momento que você transforma e fala isso no particípio, que é essa construção geralmente do verbo haver com o verbo ter e o outro verbo, essa construção exige atenção. Eu tinha chegado, eu tinha trazido, eu tinha comprado, eu tinha pensado, ou eu havia trazido, eu havia comprado, eu havia pensado, assim por diante. Eu tinha penso, realmente deixa o orador um pouco penso. É melhor cuidar. Avança um pouquinho, por favor. Vídeo gerundismo. Olha, Senhor, eu vou estar transferindo o Senhor, eu vou estar passando o Senhor, eu vou estar explicando ao Senhor. Isso você ouve muito nos telemarketing. Uma coisa que é pobre e cansativo da gente ouvir. Muitos verbos na mesma frase. Eu vou estar explicando. Eu posso estar explicando ao Senhor. Olha a redundância com quantos verbos. Isso tira a beleza da fala de quem está. Além de ser uma coisa que é incômoda, ela parece que estica mais, prolonga mais, distancia mais aquilo que a gente quer. Isso é uma falha que provavelmente tem entrado nas traduções da língua inglesa, que tem construções, a I'm doing, para quem estuda inglês, tem essa construção. Mas na hora de traduzir, quem traduziu assim, não vernaculou, só converteu palavras de uma língua em outra. E isso empobrece também na hora de botar na língua portuguesa. Então, eu vou estar enviando, são formas que hoje é muito comum, mas que também não se aconselha, não se orienta, porque não dá beleza na fala. Avance um pouquinho. As redundâncias, aquelas mais evidentes, a gente evita cedo. Sair para fora, descer para baixo, essas daí a gente corrige rápido, mas tem aquelas que são menos evidentes. Por exemplo, planos para o futuro. Ninguém faz um plano que seja para 1 minuto para trás. Todos os planos, todos, é daqui para frente. Por mais que seja daqui a pouco, é daqui para frente. Pequenos detalhes, se for grande não é detalhe. Se for grande não é detalhe. Elo de ligação, todo elo faz a ligação de alguma coisa com outra coisa. Surpresa inesperada. Se não for inesperado, amigo, não é surpresa. Toda surpresa é inesperada. Eu vou encarar de frente. Me diga se alguém encara de costas. Não é verdade? Uma velha tradição. Tudo que é tradição é velho. Embora nem sempre velho significa coisa ultrapassada. Né? Labaredas de fogo. Só tem labaredas de fogo. Não vi falar de água ainda. Labaredas de fogo. Monopólio exclusivo. Mono, já está dizendo, é exclusivo. Por isso que é monopólio. Acabamento final, que é muito comum nas construções, mas só é acabamento porque está no final da obra. É exatamente isso. Degenerando para pior. Coitado, já é uma redundância da redundância, né? Agora tem um superávit positivo, é algo, né? Conhece algum superávit negativo? A balança deu superávit negativo? Não tem essa possibilidade. Mas são redundâncias que nós estamos sujeitos a usar na fala, mesmo sem perceber que está usando. Avança um pouquinho mais.
Os cacófatos, né? A cacofonia, que é o caco, que é o som, que é aquela coisa que entra, que mistura, que torna desagradável o que se ouve, e quem fala às vezes nem percebe que falou algo que causou um ruído. Caco também é ruído, ruído no fone, ruído na pronúncia, ruído na fala. Então, encontro de frases ou sílabas que soam desagradável, na escrita o cacófato causa muitos problemas, muito mais ainda na fala, porque pode causar até um riso na hora que alguém está falando, e o orador não entendeu por que foi o riso, aí ele fica muito mais perturbado. O que eu fiz? Qual foi o erro? Qual foi a falha? E aquilo pode tirar ele da concentração, inclusive. O nosso hino é um cacófato bem simples. O nosso hino, suíno, está vendo? Suíno. Né? A empresa é dirigida pela dona Maria. Dona Maria dirige, fica mais fácil, dirige a empresa. Eu vi ela na viela. Constrói um som que é desagradável, né? Ele tem pouca fé em Deus, e já o meu irmão tem fé demais. Pouca fé e fé demais. A construção juntas podia pensar em algo que distanciasse um pouquinho esses elementos, para não causar esse som desagradável. E por último, né, nessa parte aí, vou mijar. Gramaticalmente corretíssimas, mas foneticamente causam diferença. Vou mijar, né? Já vou. Avança um pouquinho. Em termos de cacófato, só aqui rapidamente. Enquanto assistimos ao jogo entre Brasil e Cuba, vi que Roberto Carlos pediu a bola a Cafu e Cafu deu. O jogo esquentou. Cuba lançava por cima, Cuba lançava por baixo, Cuba lançava pelos lados, pela frente. Daí a torcida toda percebeu que Cuba lança para todos os lados. Gostei muito do jogo. Se houver revanche, vou assistir só para ver Cuba lançar. Quer dizer, no mesmo texto, diversas palavras juntas, aqui nós estamos fazendo de propósito, na plateia rir, não causa impacto. Se a pessoa está falando assim inocentemente, a plateia rir, desconcentra e tira aquela pessoa do ponto principal. Então vamos aqui. Não se confunda, tem algumas coisinhas aqui importantes, palavras semelhantes na grafia e na pronúncia. São semelhantes na grafia e na pronúncia. Cumprimento está se falando de medida, enquanto cumprimento é de saudação. Cumprimento. É importante o orador fazer bem diferença entre os termos que fala. Descrição é de descrever, enquanto descrição é aquilo que é discreto. Infringir é aplicar, mas infringir é desobedecer. Desferir é conceder, mas diferir é adiar, discordar. Ratificar e retificar são duas palavras bem próximas. Ratificar é confirmar e retificar é corrigir. Tráfego é trânsito, mas tráfico é comércio ilegal. Eminente é alguém que é ilustre. Iminente é algo que está para acontecer. Cumprida é realizada, mas comprida é longa, extensa. Sobre é em cima e sob é embaixo. Palavra bem parecida que parece que todos conhecem, mas vez por outra você vê a pessoa tropeçar e trocar a palavra. Arrear é aparelhar o animal e arriar é baixar. Discriminar é inocentar, enquanto discriminar, especificar, segregar. Despensa é a parte da casa, mas a dispensa é uma licença. Proscrição é banimento e prescrição é ordem, é recomendação. Essa parte, por hora, é só deixar esse ponto aí, mas na frente a gente volta para falar da parte relacionada com os trava-línguas. Muito bem, professor. Muito obrigado, gente. Então, na verdade, o professor Antônio Gomes nos ensinou a falar grego. E a gente escuta na sociedade coisas diferentes. Quando a pessoa, a gente não entende nada, não entendi nada, você está falando grego. Quando na verdade é completamente diferente. Quando na verdade deveria representar uma coisa completamente diferente. Falar grego significa falar corretamente, falar bem, falar preparado, falar com talento. As pessoas que não falavam bem na Grécia, eles davam o nome de bárbaro. Porque bárbaro vem de uma onomatopeia, figura de linguagem. O que é onomatopeia? Figura de linguagem. Está lá o relógio. É onomatopeia. Criar um nome. O cavalo. Isso é uma onomatopeia. E bárbaro é uma onomatopeia.
As pessoas que não eram gregas, naquela região, os gregos viam neles a dificuldade de falar. Então, quando eles iam falar, para eles é o nosso tem gente que fala com esses vícios de linguagem. Traduzindo na linguagem dele é e passava vários momentos, para sair uma palavra. Então, eles eram bárbaros. As pessoas que não falavam com fluência, não falavam corretamente. Então, agora nós vamos entrar mais 20 minutos para a gente liberar para o lanche. Nós vamos falar de um tema apaixonante, de um tema fundamental para o orador, para falar em público com desenvoltura e sem medo. O medo de falar em público é uma coisa que a maioria das pessoas tem em grau intenso. Quantas pessoas são tímidas, quantas pessoas têm medo, quantas pessoas gostariam de vencer esse medo e muitas vezes não conseguem. A Samanta é uma. E se eu vou para o workshop, o senhor vai falar lá de perder o medo? Um pouco. Hoje eu poderia lhe dar uma chave para você perder 50% do seu medo. As outras 20 outros por cento é o exercício, para perder o medo de falar em público. Os outros 30% é bom não perder, porque o medo nos dá a responsabilidade de falar em público. Eu tenho um grande medo quando eu falo em público. É de ser superficial, ou parecer superficial. Esse é o meu grande medo de falar em público. E eu não quero perder esse medo, só se eu encontrar um negócio melhor do que ele. O medo de ser superficial me leva à preparação de minhas palestras. Me leva a dar um conteúdo sólido, nítido, para que as pessoas possam acreditar. 50% do medo de falar em público é se preparar para falar em público. É ter conteúdo para falar em público, isso é básico, isso é claro, isso é evidente, isso é obviedade. 50%. Eu estava com medo desse workshop até uns 4, 5 dias antes, porque eu não tinha sentado ainda. Meu coração, tu não vai preparar, tu não vai organizar, como é que vão chegar? E o negócio falando na minha cabeça, rapaz, o pessoal estão lá, vão pensar que tu não se preparou. Então, quando eu concluí, trabalhei todinho na construção do que nós estamos dizendo hoje, assim, relaxei, fiquei sem medo, fiquei mais seguro. Então, 50% do medo, quando a pessoa vai falar em público, ele perde se ele está preparado, se ele estudou a apresentação do seu trabalho científico. Claro, tem momentos que é de imprevisto, é de improviso, você tem que falar. Mas você vai perder também o medo de falar em público treinando. Se perde o medo de falar em público falando em público. O Otávio está aqui, é o responsável por esse ambiente. Quantas palestras ele já assistiu aqui? Quantos oradores ele não viu mais desenvolvidos, mais desenvoltos e outros mais tímidos, mais reservados? Existe um livro, o Samanta, e para todas as pessoas que queiram estudar melhor como se perde o medo de falar em público, eu não vi nenhum outro livro melhor do que esse, no Brasil. Vença o medo de falar em público. É um livro específico para isso. Outros livros, eles trazem um capítulo. Eles estudam a oratória e no capítulo 2, no capítulo 3, eles colocam um tema a respeito de vencer o medo de falar em público. Agora aqui não. Aqui é um livro específico para perder o medo de falar em público. Vença o medo de falar em público, do Reinaldo Polino. Uma obra valiosa para que a gente possa ter mais desenvoltura, perder o medo, a timidez e encarar a plateia. O advogado precisa disso, o juiz precisa disso, o promotor precisa disso, o médico precisa disso, o engenheiro precisa disso, o empreendedor precisa disso, o estudante precisa disso. Todas as pessoas precisam dessa arte. Ela não é exclusiva de nenhuma. O político precisa, principalmente quantos políticos por aí falando besteira, quantos políticos por aí completamente distantes da responsabilidade de falar em público. Aristóteles falava, lembrando aqui de Aristóteles, usando a memória, aqui um homem que tem uma memória muito boa, o Gengis Khan, todo mundo conhece ele aí, tem uma memória muito boa para gravar poemas, para gravar coisas. Eu resgatando um pouco essa memória, uma ilustração aqui, Aristóteles dizia o seguinte: há 3 tipos de pessoas que usam a oratória. Nenhum de nós aqui, nenhum, não usa a oratória. Todos nós aqui usamos a oratória. Só que tem uns que usam de forma inconsciente, sem saber que estão usando. Todo dia quando a gente está argumentando com alguém, todo dia quando a gente está argumentando com uma mulher, todo dia quando a gente está querendo convencer a mulher quer convencer a gente, é melhor o marido pensar 2 vezes antes de entrar. A mulher fala por dia de 20
25.000 a 50.000 palavras. E os homens falam de 12.000 a 25.000. Antes de entrar no debate, pense duas vezes. Dialogue, tenha entendimento, porque se passar mesmo para a dialética de quem tem com a razão, está sujeito a compreender. Então, as pessoas usam de forma inconsciente. Todo dia alguém quer convencer alguém, quer persuadir alguém, quer mostrar a alguém alguma coisa, uma beleza, um valor de alguma coisa que viu. Assiste esse vídeo. É uma oratória. Assiste esse vídeo que é muito bom. Aí que ele está usando mesmo a oratória. Rapaz, ele assiste esse vídeo que tanta gente assistiu, está transformando a vida de todo mundo. Rapaz, vou ter que assistir. Ele está usando inconscientemente a oratória. E existem aqueles que são políticos, que usam porque é necessário. Então, sim, o presidente do sindicato, um senador, um deputado, um governador, às vezes não entende nada de oratória. Mas como ele tem que falar em público, ele vai desenvolvendo isso na marra mesmo, sem nem ciência. E o terceiro tipo são aqueles que usam a arte de falar em público, estudando a arte de falar em público, se conscientizando dela, sabendo que tem uma ciência, sabendo que tem uma técnica, sabendo que há uma valorização de sua palavra por meio da oratória. Então, nós estamos fazendo aqui, nos aperfeiçoando para usar essa palavra de forma mais consciente. Voz, postura, uso dos instrumentos tecnológicos, é a pronunciação do discurso, que os gregos também chamavam de actio. Ação, o que é que a ação tem a ver com oratória? Ação é a gente estar fazendo alguma coisa. Palavra, ação, geralmente tem a palavra, depois que tem a ação. Oratória é ação, estamos em ação no planejamento. Por que os gregos chamavam de actio? Ação. Porque o orador entra em ação, ele tem que ser teatral. Não quer dizer que o orador seja falso. Você viu aqui o professor Antônio fazendo um teatro? Vocês estão vendo aqui os meus movimentos. Vou para cá, saio da minha posição fixa. Ora, eu estou falando aqui para esse grupo de pessoas. Ora, me dirijo aqui. Ora, vou para lá. Ora, tem um gesto mais largos. Ora, baixo a voz. Ora, alto a voz. O orador tem que ter teatralidade. O orador tem que aprender muito com os atores dos teatros. Por isso que tinha muitos oradores que eram homens de teatro, e muitos homens de teatro que eram grandes oradores. Então essa teatralização é importante. Ninguém pode falar de forma rígida, tem que ter movimento, tem que ter algo que possa encantar as pessoas. Então a gente tem que se distender, se desinibir, mas depende do momento. Às vezes eu vou dar, por exemplo, se a pessoa vai dar uma palestra no simpósio acadêmico, todo mundo sentado, vai lá ficar sentado. Tudo depende de como aquele movimento está organizado. Nós organizamos hoje dessa maneira. Poderíamos ficar fixos numa tribuna, outra tribuna lá para o Antônio, mas não teria o mesmo brilho de que se desenvolver a desenvoltura dos oradores, o contato mais próximo com o público. Então essa teatralização é inerente ao orador. Não é falsidade. Não é falsidade. Porque o público percebe quando é falsidade. Mas o público percebe quando aquela teatralização, aqueles movimentos dele está relacionado ao tema que ele está expondo. É sinceridade, porque eu não posso estar falando de um tema bem relevante, como eu estou falando. O tema relevante, pessoal, esse, vamos aprender, um tema muito bom. Tem que expressar uma verdade, tem que expressar uma convicção. A voz, olha, esse tema da voz é de uma importância tão grande que as pessoas deixam de ouvir os outros por causa da voz. A voz é a experiência auditiva da oratória e nós podemos melhorar a nossa voz. Mas não precisamos imitar a voz de ninguém. Quando eu fazia júri, iniciando júri, eu imitava a voz do Dr. Valdir Peraz, que era meu mestre, no júri. Eu gostava, achava bonito, eu iniciando, jovem. Aí um promotor, o Dr. Portela, Leandro Portela, um dia me chamou do júri e disse: rapaz, você tem condições de ser um dos mais brilhantes advogados do tribunal do júri. Agora eu estou percebendo que você está imitando o Dr. Valdir Peraz. E eu estava mesmo, eu sabia do cara. Mas foi um choque para mim aquilo ali. Mas eu levei a sério aquilo ali. Disse, não, então eu vou ter que desenvolver. Se o promotor está dizendo isso, eu posso ser isso que ele está dizendo, mas eu tenho que mudar essa forma aí. Eu comecei a desenvolver o meu próprio estilo, desenvolver o meu próprio jeito. Então cada um precisa estar dentro do seu jeito, dentro do seu estilo. Tem uns que são mais expansivos, tem outros que são mais reservados, mas é o estilo de cada um. O homem que tem um estilo pouco expansivo, ele pode ser um grande orador.
um homem circunspecto, um homem que fala dentro da sua linguagem, da sua postura, e as pessoas escutam, sentem a vibração da voz dele. Então essa voz, a voz precisa ser audível, as pessoas precisam ouvir o orador. E muitos nem percebem isso, falam tão baixo que ninguém escuta. Tem que ser audível, porque senão acabou a atenção. Ela precisa ser agradável, ela não pode ser agressiva, ela tem que ser flexível, ela não pode ser todo o tempo no mesmo tom. Ninguém aguenta uma música só em dó, aguenta aí, cara? Ninguém aguenta, ninguém foge. Dó, ré, sol, os acordes do dó, do ré, do sol, né? Então a oratória é do mesmo jeito. A oratória é muito próxima da música, ela tem momentos que varia, altera, baixa, a velocidade, depois reduz. Ela é uma música. A oratória é muito parente da música. E nós temos então também uma voz firme, uma voz clara, uma voz fluente, uma voz uniforme e uma voz variada. Parece contraditório, uma voz uniforme e uma voz variada. Como é que é a voz uniforme que dá a entender que é um só tom de voz e depois variação? É uniforme dentro da sua própria voz. Você tem um tom de voz, você tem um estilo, você tem um jeito, você tem a uniformidade daquela sua voz, a fluência daquela sua voz. Agora a diversidade dela você vai trabalhar. E como é que se trabalha essa diversidade? Muitas vezes lendo poesia, muitas vezes treinando, muitas vezes, agora eu vou falar uma coisa mais rápida, agora eu vou falar mais devagar, agora eu vou falar com um tom mais forte, agora eu vou falar com um tom mais suave. Treinando. Então a voz, ela se melhora com exercícios de dicção. A voz é a revelação da mente. Já diziam alguns estudiosos que na voz está toda a biografia de um homem. Pelo tom, pela qualidade, pela força, pela clareza, pela firmeza ou pela fraqueza, está toda a biografia, está a estatura intelectual, espiritual e moral do homem e da mulher. Pela voz. É por isso que Sócrates, quando alguém chegava para ele, dizia: fala para que eu te conheça. Não, seu Sócrates, meu nome é fulano e tal, meu nome é Xenófago, eu vim aqui porque eu vim falar do senhor. Então Sócrates já percebia o tamanho daquela pessoa que estava falando com ele. Fala para que eu te conheça. Então na voz está toda a biografia de um homem. Eu falo homem e mulher. Então a voz precisa ter magia, ritmo, musicalidade, é uma experiência auditiva, oratória. A voz precisa ser sonora, bonita, carismática. E o que é que faz uma voz mais assim? Quintiliano, ele dá cada mergulho na oratória que às vezes chega impressionante, chega a ser impressionante. Ele diz que, por exemplo, uma das coisas que melhora a voz é a abstinência sexual. O cara lá em Roma, a abstinência sexual, se é verdade ou não, cada um faz a sua própria experiência. Tá aí, quem quiser, quem tiver disposto, isso é para os adultos. Quando a pessoa está querendo namorar com a garota, com a mulher, você vê que a voz dele fica bonita. Elegante, fica charmoso, ele muda às vezes o tom. Se um parente dele vê ele falando, não acredita nem que é ele. Então está aí uma chave para quem quiser experimentar, para quem gosta de experimentar as coisas. Não vou entrar muito no mérito dessa questão. Melhor. Mas continuando, está aí a chave. Outra coisa que melhora a voz, o chá de gengibre. Eu adoro chá de gengibre. Eu vivo bebendo chá de gengibre para aperfeiçoar a minha voz. Da sonoridade, da limpeza. Você beber chá de gengibre. Eu bebo mastigadinho o gengibre ali, como com gengibre, chá com tudo. Isso melhora a voz, aperfeiçoa o tom da voz. Gengibre. Há uma diferença. Pode beber o chá de gengibre mastigando as suas partes mais sólidas. O chá de gengibre limpa. E tem a maçã. Os atores de novela também usam a maçã para dar uma limpeza na voz. Isso é muito importante, esse exercício, esse cuidado da voz, saber beber muita água gelada. Antes de falar em público, fazer os exercícios para a voz, a garganta não arranhar. A voz obedece à mente. O exercício físico melhora a qualidade da voz. Pode ver como você tem uma voz antes de fazer exercício físico.
quando você faz exercício físico, sua e gosta, e quando você senta e começa a falar com alguém, é como se tivesse uma leveza em você, e começa a sair o Adriano, que está aí na academia muito tempo, né? Então a pessoa quando termina de exercício físico, a voz dele está limpa, está bonita, está forte, então melhora a qualidade da voz, tá? Então, vamos nos ater para a importância que tem a voz na oratória. A voz não pode ser muito grave. Grave assim, até o ponto que ninguém entende que o cara está falando, muito grave. Nem pode ser cantando, que ele não é cantor de música sertaneja. O orador ele precisa encontrar um tom médio. Barítono. Chama na música isso de barítono, o tom médio. É um tom que ele, quando precisar, por que o tom médio é o mais interessante? Porque quando ele precisar ultiar a voz, lá na peroração, lá na conclusão, para mexer na alma do público, ele vai ter que precisar ultiar a voz. E lá no início ele vai precisar falar com voz mais grave, com mais tranquilidade, com mais educação. Então ele usa o barítono para poder fazer essa variedade, essa diversidade de voz. Existe uma voz para aconselhar, existe uma voz para liderar, existe uma voz para doutrinar, existe uma voz para inspirar, existe uma voz para os jovens, existe uma voz para os idosos, existe uma voz para as mulheres, existe uma voz para os homens. Depende do público. O orador precisa ter essa sensibilidade. Qual voz? Você vê que a gente fala com criança, né? Eu quero dizer para vocês, criancinhas, diferente. Quando a gente fala com idosos, bem idosos, a gente fala como se estivesse quase falando com uma criança. Ninguém fala normalmente como a gente fala, porque é uma voz para cada tipo de pessoa, para cada idade, para cada público. Vamos agora entrar nos gestos. E o que a gente faz em público com as mãos? O que é que a gente faz em público com as pernas? Quintiliano, aqui nesse livro 11, ele dá detalhes minuciosos a respeito dos gestos. Na última parte do seu livro, Instituições Oratórias. Então, tem gestos básicos que a gente precisa evitar. Porque eu digo uma coisa para os senhores. Se você tiver com a verdade, se você tiver com conteúdo, se você tiver com a convicção, a mão acompanha isso. A mão fala junto com a voz. Se amarrasse nossas mãos e a gente fosse falar, era muito diferente, porque a mão está ligada ao cérebro, diretamente ligada ao cérebro. Então, quando você está convicto do que você está dizendo, quando você tem um ritmo do que você está dizendo, naturalmente a mão se revela. Naturalmente a mão aponta para o alto. Naturalmente a mão abaixa um pouco. Naturalmente a mão se movimenta. Naturalmente a mão se revela. Por quê? Fala junto. Quando eu estou falando, está falando aqui. O que é que a mão está fazendo? Apenas cadenciando o que eu estou falando. Por isso que é fundamental ter conteúdo, ter convicção, ter argumentação, para que os gestos possam se revelar. Agora, tem posições que tem que evitar, porque desvaloriza o orador. A posição quando a pessoa está numa tribuna ou num canto para falar. Quero falar aqui para todos vocês num tema muito importante. Aí passa tempo. Quem é que vai ouvir um homem com as pernas desse jeito aqui? Aí depois ele vai para outro extremo. Quero falar para vocês um tema muito importante nesta noite aqui. Esse tema se refere a você mesmo. Aí 1 hora, 30 minutos, assim, parece um militar, um fila aqui, com medo de gente não sair. Qual é a melhor posição quando a gente está fixo, assim, ligado com o pulo, em qualquer canto? Um palmo, de um passo para outro. Quando a gente está certo, ninguém nota. Parece que não tem valor porque ninguém nota aqui a posição. Agora só nota o errado. Fala assim, meia hora para você ver o negócio. Bom dia, a gente dá bom dia, às vezes não vê o valor porque ninguém viu. Olha que legal, dá bom dia. Agora deixe de dar o bom dia. Deixe de dar o boa tarde. Deixe de dar o boa noite. Mesmo se é mecânico, bom dia, bom dia. Vai. Agora não dê não para você ver. O cara arrogante, cara, nem fala mais com a gente. Naquela situação hoje está aí, né? Mas depois que a pessoa cresce, esquece a gente. Então tem certas coisas que não dá para falar. Então vamos lá, os gestos. Os gestos, quando a gente usa para dar uma palestra, também não pode ser muito alto.
em cima da minha cabeça. As pessoas vão olhar mais para isso aqui que eu estou fazendo. Não vão olhar para o conteúdo. E vai incomodar visualmente. Aí entra a experiência. O gesto se refere à experiência auditiva, à experiência visual. A voz é a experiência auditiva, o gesto é a experiência visual. Também não dá para fazer. Aqui agora nós vamos tratar dos fundamentos. Os fundamentos são importantes na oratória. Os fundamentos dela nasceram há muito tempo atrás. Desvaloriza. O gesto tem que ser aonde? Daqui para cá. Aqui, daqui para cá. A mão tem que estar ritmando, a mão tem que... Agora, claro, num grande comício, multidões, o advogado é diferente, ele tem o político é diferente, ele tem o direito a dizer, meu povo, vamos transformar essa nação, igual o Lula, né? Vamos transformar essa nação. Aí tem um lá que diz, muito bem, é aquela multidão toda grita. Mas isso aí já é comício. É por isso que a gente diz que depende de cada lugar. Agora vamos fazer isso aqui dentro. É a força da expressão. O Lula deu uma lição de oratória que poucas pessoas perceberam. E aqui eu nem entro se Lula é bom ou se Lula é ruim, que eu nem sabia dessa coisa. Ele deu uma lição de oratória num humor que pouca gente percebeu. O Lula estava num palanque, muita gente, pois eles podem me prender, porque se não me prenderem, eles vão ser presos quando eu sair. Aí o povo foi, rapaz, a loucura, aplaudindo o homem, rapaz, esse é o Lula. Aí foi ouvido na frente de sair no morro. Como é que esse negócio aí, o senhor está dizendo aí? O senhor está dizendo que se a gente não prendeu o senhor, se a gente não conseguiu, você vai prender os outros, vai prender o juiz, vai prender todo mundo. Aí ele diz, doutor, força da expressão. Mas ele está certo. Aquilo ali não tem nada a ver com isso mesmo. Aquilo era para o povo aplaudir. Homem preso, eu vou prender eles. Aí os correligionários todos entram em êxtase. Aí ele disse, doutor, é força de expressão. Se o senhor tem, eu estou presidente, o senhor tem força de expressão. Se tentar te dar um discurso, o senhor vai ver o que é força de expressão. Pouca gente percebeu isso. E isso é uma grande realidade. O Lula é um grande orador popular. Então vamos lá. Continuando para a gente concluir. Os gestos devem ser moderados e elegantes. Os gestos surgem naturalmente. Os braços, as pernas, os semblantes, o olhar. O quintiliano é tão minucioso que ele só não trabalha como um mexer na orelha. No gesto, falar em público. Eu não sei nem se dá para mexer a orelha. Parece que tem uma pessoa que mexe a orelha. Está aqui. Mas não tem muita importância no público, só não veio para fazer graça. Eu começar a mexer minhas orelhas aqui, aí vocês todos iam rir. Né? Mas todos os outros partes do corpo ele fala. A mão, como é a mão? A pessoa quando está mentindo, geralmente ele tende a esconder a mão. Ele tende a falar assim, a mão para dentro, a mão, ele esconde a palma da mão. Então o orador ele tem que fazer o possível para quando for falar, ele poder falar com a mão assim. Não com a mão assim, ou assim, assim. A mão assim, revelando a sua verdade, revelando a sua transparência, revelando o seu conhecimento. As pessoas veem que ele está se entregando, ele está... diz os estudiosos, a gente é bem especialista nisso aí, que as pessoas se sentem muito culpadas e lavam muitas mãos. Todo tempo lavando as mãos. Aquilo ali é um sinal de que sente uma culpa profunda dentro de si, todo tempo. Não sei se é verdade. Todos nós, muita gente lava as mãos todo tempo. Né? Então, o espelho é o maior dos professores de uma pessoa que fala em público. Hoje eu diria que é ver a si mesmo. Quantas coisas de oratória eu aprendi sem ler livros, sem ver oradores importantes falando, eu me vendo. Não é todo mundo que tem coragem de se ver, não. Não é todo mundo que tem coragem de se ouvir. Acha sua voz totalmente estranha e diferente. Quando a pessoa vai falar em público, a pessoa precisa se ver falando. Grava, depois chega em casa e assiste. Você vai ver que você vai começar a deixar determinados gestos, determinadas expressões, determinadas falhas que você não gostou de ver em você. Quantas eu identifiquei nos júris que eu fazia e eu ficava envergonhado de mim mesmo, sozinho, quase que alguém estava vendo. Eu envergonhado comigo mesmo. Eu queria chegar sobre o júri para me colocar em prática aquilo ali.
fica, meu Deus, como é que vai ter outro que eu quero mudar aquilo ali, que não soou bem, não pegou bem? Então, o Demóstenes dizia, meu maior professor de oratória é o espelho. Eu me vejo no espelho falando, eu treino no espelho, que eu vou falar. E hoje nós temos à disposição um vídeo. Daqui a pouco, quem quiser falar, na nossa parte prática, vai ter a oportunidade, vai ser filmado e no momento oportuno será encaminhado para o WhatsApp de quem falou, para se ver. Quem quiser, não é obrigado a falar. A postura, a melhor postura. Claro que a gente, na nossa história, nós não cuidamos muito da nossa postura. Então, grande parte das pessoas tem uma postura mais arqueada, mas aquilo é porque a gente não se educou desde cedo. Mas é possível educar a postura. Qual é a postura mais correta para o orador? O homem é reto. Essa é a melhor postura. Ele pode fazer assim. Ele pode fazer assim. Não, isso é do movimento da oratória. Mas a postura do homem que fala em público é o homem ereto. Coluna ereta, firmeza, está em pé, está firme, elegante. Quando a gente vai falar em público, nós precisamos cuidar da nossa postura. Será que eu estou muito assim? Será que eu estou assim? Não dá para me fazer assim? Não dá para eu estralar minhas costas? Não dá para eu fazer uns exercícios que eu possa aprumar minha postura? Isso tem grande relevância em oratória, falar de forma ereta. Falar de forma ereta. Quintiliano dizia, o orador para aparecer em público ele tem que aparecer bem apessoado e ele usava uma expressão que hoje não é politicamente correta, mas eu vou usar só para ilustrar. O homem ele tinha que aparecer em público de forma bem apessoada e viril. Na verdade, o que ele quer dizer? Que depois ele diz, aparecer em público de forma bem apessoada e vigoroso. Tanto o homem como a mulher. Porque adianta o cara estar bonito, falando em público, e as pessoas sentem que parece que está doente. Não tem vigor, não tem saúde, não tem carisma, não tem energia. Então, para que ele se dispôs a falar em público? Para que ele aceitou falar em público, estando doente, passando por um problema de saúde? Para aparecer em público, o orador tem que estar bem apessoado, mas não enfeitado, bem apessoado e vigoroso, tanto o homem como a mulher. Que sinta que há nele vigor da mente, do espírito, da alma. Isso é importante para nós, o nosso perfil, o nosso movimento. Aqui, já para a gente ir concluindo, está chegando a hora, já chegou, para a gente concluir. Quando a gente vai falar num ambiente como esse, está correta a forma que o Antônio veio, está correta a forma que eu vim. Quando é num ambiente que só vai ter gente de blusa de botão, o orador já pode ir com blazer, onde vai ter gente com paletó, ele tem que ir do mesmo jeito. Onde só vai ter gente com blusa de meia, o orador tem que ir junto também. Porque fica muito feio para o orador ele de paletó e gravata num ambiente que não há ninguém de paletó e gravata. Então isso tem que ter a sensibilidade do orador. E bem apessoado. Como é que está o cabelo? Como é que está? Tomou banho? Está bem, tá bem limpo? Está bem organizado? Está bem... Para que as pessoas vão cumprimentá-lo, as pessoas vão falar, ele vai chegar perto. O orador precisa ser bem apessoado, bem vestido, bem organizado. Nem tudo é assim. A gente sabe que no ambiente não tem essa agenda toda, mas cada orador tem essa percepção. E para concluir, senhores, tudo isso que eu estou explicando está dentro da lei da adequação. Quintiliano vai dizer, façamos tudo para conquistar o ouvinte. Tudo que é preciso. Vamos descobrir técnicas, vamos descobrir segredos. Façamos tudo para conquistar a atenção do ouvinte. Que é a maior pedra preciosa do que está falando em público é a atenção dos ouvintes. É ter a atenção de quem está nos ouvindo. É a maior pedra preciosa. O orador não pode deixar cair a atenção de ninguém. Ele tem que ter técnicas, ele tem que ser interessante para que as pessoas tenham atenção para ele. E ele diz assim, faça tudo para ter a atenção das pessoas, para lhe ouvir. Sem esquecer, sem perder o prestígio de um homem de bem. Isso é o limite. Vou fazer alguma coisa, o meu prestígio enquanto homem de bem, isso vai estar lá, vai estar questionado. O limite é esse. Mas nós temos que descobrir todas as técnicas necessárias para ter a atenção dos ouvintes. É um grande direito que o orador tem. Um dos maiores direitos que uma pessoa possa ter. Ser ouvido pelas outras pessoas. As pessoas se dispor a sentar numa poltrona e ouvir uma pessoa falando. Isso é um grande direito, isso é uma grande responsabilidade.
um grande respeito. O orador tem que ter isso, para não machucar, para não ferir, para não diminuir as pessoas, para contemplar todos. E aí ele tem que ter a capacidade de criar imagem na cabeça das pessoas. Hoje o professor Antônio usou o PowerPoint, porque ninguém ia acompanhar o que ele está dizendo se não tivesse o PowerPoint. É uma necessidade da exposição do professor. Mas virou um vício. Qualquer coisa as pessoas PowerPoint. Não se desenvolve mais a oratória, porque está tudo lá no PowerPoint, passando, o orador fica em segundo lugar. Ele vira leitor de slides. Não digo que não é necessário para dados, para questões que a gente não possa memorizar. Mas o orador não é leitor de slides. O orador tem que ter a capacidade da hipotipose. O que é hipotipose? É criar imagem na cabeça dos ouvintes. O orador tem que ser atraente a ponto de que suas palavras criem imagem, as pessoas percebam, vejam, vá com ele para onde ele está mostrando. Uma pessoa ia vender a casa para Olavo Bilac, um dos maiores poetas do Brasil, parnasiano, e disse: Olavo, eu não estou conseguindo vender minha casa. O amigo dele: o senhor pode fazer um anúncio no jornal? Ele: posso. Vende-se uma casa à beira de uma lagoa, onde em tardes bonitas podemos deitar em uma mansa rede, ouvindo a beleza do canto dos pássaros. Botou o anúncio no jornal. Aí passou-se um tempo, o rapaz não apareceu mais, aí passou-se um tempo, eles se encontraram. O Olavo perguntou para ele: e aquela casa, rapaz? O que aconteceu? Seu Olavo, o senhor está doido? Eu vou vender uma casa daquela, uma puta bonita daquela. Depois você escreveu. Então o que o Olavo fez? Criou imagem na cabeça, ele não estava vendo o que ele tinha. Isso aí pode criar imagem. E muitas vezes na nossa vida a gente precisa de um Olavo Bilac para nós, esclarecer as coisas belas que nós já temos, que nós já conquistamos, o valor das coisas que nós possuímos, as coisas externas e as coisas internas. Muito obrigado. A primeira parte está